Olá, turma do crochê! No vídeo de hoje, vamos fazer juntos essa saia de crochê. Eu fiz ela usando 3 cores diferentes. Ela é super fácil de fazer. Toda trabalhada apenas com pontos baixos e meio ponto alto. Então, separa aí sua agulha e fio e vem crochetar comigo. Nesse projeto, eu usei esses fios importados que comprei pelo Mercado Livre. Vou tentar deixar o link do Mercado Livre na descrição, caso você queira comprar e experimentar esses fios também. Eu não sei se o link vai funcionar, porque nunca tentei colocar um link de compras antes na descrição. Eu resolvi experimentar esses fios para fazer a saia, porque ele é muito macio. E a composição dele é de 60% viscose, veja aqui, que é uma fibra vegetal derivada da celulose e que é leve, e com o toque um pouco mais frio, 30% de uma fibra semelhante à seda e 10% de algodão. Então, esse fio, apesar de ter uma aparência bem parecida com a lã ou acrílico, ele, na verdade, não esquenta tanto quanto esses fios. Ele é indicado para as roupas de meia estação e verão. Segundo o rótulo, ele não dá aquelas bolinhas ao longo do uso por atrito e nem aqueles fiapos que deixam com a aparência de tecido velho. Sabe? Ele tem uma cor bonita e, segundo o fabricante, não desbota. Vou usar os fios na cor branca, preta e nesse bege aqui bem clarinho. Então, vamos lá. Com esse fio, eu vou utilizar uma agulha de crochê de 4 milímetros. Vamos começar fazendo um nozinho corrediço inicial. E em seguida, vamos fazer correntinhas até atingirmos o tamanho do comprimento que queremos para a nossa saia. As correntinhas devem equivaler ao comprimento da saia. Então, se você quiser uma saia mais curta, é só fazer menos correntinhas. Se quiser uma saia mais longa, faça mais correntinhas. Eu vou adiantar aqui as minhas correntinhas e já eu volto com vocês. Voltei e já fiz aqui as minhas correntinhas. Fiz bastante correntinhas porque sou um pouco alta e queria a minha saia em um comprimento midi. Depois de fazermos todas as correntinhas, nós vamos trabalhar 15 pontos baixos. Vamos saltar a primeira correntinha de base, vamos na segunda e fazemos o nosso primeiro ponto baixo. Em seguida, vamos na próxima correntinha de base e vamos fazer nela o segundo ponto baixo. E na próxima correntinha, mais um ponto baixo, ficando com 3. Mais um 4. Na próxima correntinha, 5. E assim vamos seguindo, até termos um total de 15 pontos baixos e eu já volto. Prontinho, já temos aqui 15 pontos baixos. Agora, vamos trabalhar com meio ponto alto. Laçamos o fio, inserimos a agulha na próxima correntinha de base e puxamos o fio. Depois, fechamos todas as alcinhas juntas, de uma vez. De novo, laçamos o fio, vamos na próxima correntinha de base e puxamos o fio. Então, fechamos as 3 alcinhas de uma vez. Laçamos o fio, inserimos a agulha no próximo ponto de base e puxamos o fio. Depois, fechamos as 3 alcinhas juntas. Vamos seguir assim por toda a nossa carreira, fazendo meio ponto alto em cada correntinha de base até o final das nossas correntinhas. Eu vou seguir aqui com a minha carreira de meio pontos altos e já volto. Voltei, chegando no final da carreira de meios pontos altos, faltando aqui apenas uma correntinha de base, onde eu vou fazer o meu último meio ponto alto. Mas antes de fechar este último meio ponto alto,
nós vamos fazer uma troca de cores. Vou pegar aqui o fio preto, que será a minha próxima cor, e vou fechar este meio ponto alto, passando o fio preto nele. Viramos o trabalho, segurando ainda o fio preto, porque ele não está ainda completamente preso. Laçamos o fio, inserimos então a agulha no mesmo ponto de base e puxamos o fio. E em seguida fechamos as 3 alcinhas juntas, criando o nosso primeiro meio ponto alto dessa carreira seguinte. Agora vamos seguir por toda a carreira, fazendo meio ponto alto, um em cada ponto de base, até chegarmos lá na frente, onde nós temos os nossos 15 pontos baixos. Então, seguimos fazendo meio ponto alto, um em cada ponto de base, até chegarmos nos nossos pontos baixos. Eu vou adiantar aqui a minha carreira de meio ponto alto e já eu retorno com vocês quando eu chegar lá nos pontos baixos. Pronto, já fiz os meus meios pontos altos até chegar nos 15 pontos baixos que fizemos aqui no começo. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo em cima de cada ponto baixo de base, até termos 15 pontos baixos novamente. Nós sempre vamos trabalhar um ponto baixo em cima de cada ponto baixo e um meio ponto alto em cima de cada meio ponto alto. Então, eu vou seguir aqui com os pontos baixos até o final dessa nossa carreira. Chegando aqui no último ponto de base, nós vamos inserir a agulha e puxar o fio. Espera aí, porque tem que pegar nas 2 alcinhas do ponto. Puxamos o fio e vamos fechar este ponto baixo, já trocando novamente a cor do nosso fio. Vou pegar aqui o fio branco e vou passar pelas 2 alcinhas, fechando o último ponto baixo. Viramos o trabalho, damos uma alongadinha no fio e inserimos a agulha no mesmo ponto de base, fazendo o nosso primeiro ponto baixo da próxima carreira. Vamos seguir fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto baixo até chegarmos no nosso meio ponto alto. Então, no próximo ponto de base, fazemos um ponto baixo. No seguinte, outro. No próximo, o 4º ponto baixo. No ponto seguinte, o 5º. E assim vamos seguindo. O 6º, o 7º, o 8º, o 9º, o 10º, 11º, 12º, 13º, 14º e o último 15º. Agora já chegamos novamente nos nossos meio pontos altos. Então, vamos trabalhar um meio ponto alto em cima de cada meio ponto alto de base até o final da nossa carreira. Vamos seguir assim por toda a nossa carreira. Eu vou adiantar aqui a minha carreira e já volto. Voltei, chegando no final da carreira, fazendo meio pontos altos
E aqui, ó, no último meio ponto alto dessa carreira, nós vamos novamente trocar de cor. Veja que o fio bege, que será a nossa próxima cor, já está preso aqui me esperando, porque eu não cortei a ponta de nenhum dos fios. Então, pegamos o fio bege e fechamos o último meio ponto alto, já trocando de cor. Viramos o nosso trabalho, inserimos a agulha aqui no mesmo ponto de base e fazemos o primeiro meio ponto alto. Vamos seguindo, fazendo meio ponto alto em cima de meio ponto alto, até chegarmos novamente lá no começo, nos nossos pontos baixos. E quando chegarmos nos nossos pontos baixos, vamos fazer um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. E veja que o fio preto, que será a nossa próxima cor, já está aqui esperando. Então, quando acabarmos os nossos 15 pontos baixos, no último, nós vamos fechar o último ponto baixo, trocando novamente de cor e usando o fio preto. Assim, nós vamos seguir repetindo todas as carreiras, sempre finalizando a carreira trocando de cor e fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto baixo, aqui nessa parte, e um meio ponto alto em cima de cada meio ponto alto, até termos o tamanho necessário para dar toda a volta no nosso quadril, como está na nossa imagem que eu vou mostrar aí. E a parte dos pontos baixos ficará na cintura. Veja que eu repeti as carreiras por várias vezes, até eu ter um trabalho grande o suficiente para dar toda a volta no meu quadril. E aqui vou fechar o meu último ponto baixo, finalizando assim a minha última carreira. Agora, já cortei a ponta do meu fio, eu vou puxar todo o fio por essa alcinha do meu último ponto. Aqui do lado, eu também tenho o fio bege. Vou cortar a ponta desse fio. E com essas duas pontas, eu vou fazer alguns nozinhos para prender esses dois fios definitivamente no trabalho. Mas não aperte muito para não repuxar aqui na lateral. Prendendo os fios com esses nozinhos, os fios vão ficar presos definitivamente. E a nossa peça vai ficando desta forma. Eu vou afastar aqui um pouquinho a câmera para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Essa parte aqui da frente de cima é a parte dos pontos baixos que vai ficar na cintura. E aqui para baixo temos os nossos meio pontos altos. Aqui embaixo, veja que eu ainda tenho o fio preto preso. Eu vou cortar este fio, deixando uma ponta para arremate. E com a ajuda da agulha de tapeceiro, eu vou colocar a ponta do fio na agulha e fazer alguns nozinhos para prender essa ponta definitivamente aqui no nosso trabalho. Prontinho, vou fazer mais um nozinho para garantir. Prontinho. Agora precisamos ter atenção na continuidade das cores. Aqui em cima vamos depois fazer um acabamento e também na parte de baixo. Precisamos ter atenção na continuidade das cores. A cor da última carreira, ela tem que ser contínua com a cor da primeira carreira, porque nós vamos fazer uma costura aqui na lateral, fechando a saia. Então, a última carreira
tem que continuar com a cor da primeira carreira, não podendo repetir, como, por exemplo, ficar 2 carreiras na cor branca ou 2 na cor bege. A gente precisa prestar atenção se está dando uma continuidade, sem repetir nenhuma cor na hora de costurar aqui na lateral. Então, as cores têm que ser contínuas. Vamos costurar toda a nossa lateral para fecharmos então a nossa saia. Eu vou pegar aqui um pedaço de fio bem grande, na mesma cor da minha primeira carreira, que foi a cor bege. Esse fio tem que ser grande o suficiente para costurar indo por toda a lateral e voltando. Então, vou cortar aqui o fio e vou inserir na minha agulha de tapeceiro. Agora, vamos passar a agulha aqui na nossa lateral para fecharmos os pontos e vamos costurar bem certinho toda a lateral, ponto a ponto. Vou inserir aqui a minha agulha no primeiro ponto e puxar. Vou deixar aqui apenas uma pontinha do fio para depois arrematarmos. Em seguida, vamos inserir a agulha no ponto seguinte, voltando. Vou puxar aqui a câmera para que vocês possam enxergar melhor. Então, no próximo ponto, inserimos a agulha e puxamos todo o fio. Agora, vamos no ponto seguinte, nos 2 pontos, e vamos passar a agulha novamente. Neste sentido, puxando todo o fio para o outro lado. E nos pontos seguintes, voltamos com a agulha, puxando novamente todo o fio. Assim, nós vamos seguir costurando ponto a ponto toda a nossa lateral. Sempre passando a agulha de um lado para o outro, pegando embaixo das 2 alcinhas dos pontos. Eu vou seguir aqui por toda a minha lateral até o final e depois eu vou voltar costurando novamente aqui até voltar lá em cima. Lembrando que essa costura deve ser feita pelo lado avesso, porque depois que acabarmos de costurar toda a ida e a volta, nós vamos virar a saia pelo lado avesso e essa costura vai ficar para o lado de dentro. Então, eu vou adiantar aqui a minha costura e já volto com vocês. Voltei e veja que eu já costurei toda a minha lateral. Costurei indo e voltando. E veja que aqui ficamos com as 2 pontas do fio da costura, a ponta do início e a ponta do final. E agora nós vamos fazer alguns nozinhos com essas 2 pontas para prender este fio definitivamente. Assim, ele não vai soltar mais. Prontinho. Em seguida, vamos virar a saia do avesso. Assim, a nossa costura vai ficar para o lado de dentro e não vai aparecer.
Pronto, já desvirei e veja que a costura ficou praticamente invisível. Agora, vamos pegar um dos fios que usamos na saia. Eu vou escolher o fio na cor preta. Com esse fio, nós vamos fazer um acabamento de pontos baixos. Vamos começar fazendo um nozinho inicial. Vamos retirar este nozinho da agulha. Vamos inserir a agulha aqui em um dos pontos na parte de cima. E pegar novamente o nosso nozinho e puxar pelo ponto. Agora, puxamos o fio, prendendo este fio na nossa saia. Agora, nós vamos dar uma volta completa, fazendo pontos baixos ao redor de toda a nossa saia. Vamos fazendo um ponto baixo para cada ponto de base e já ir escondendo as pontinhas dos fios que sobraram por aqui. Assim, vamos ficar com um acabamento perfeito na parte de cima. Depois, repetimos esse mesmo procedimento na parte de baixo, fazendo uma carreira de pontos baixos ao redor de toda a nossa saia embaixo. Depois que fiz toda a carreira de pontos baixos, eu peguei aqui, ó, 2 elásticos fininhos, passei na minha agulha de tapeceiro e agora eu estou passando por dentro, na parte de trás, da minha carreira de pontos baixos, para poder ficar uma saia mais bem presa e firme na cintura. Então, eu vou passar o elástico entre todos os pontos da minha carreira de pontos baixos. Mas isso é opcional. Depois, basta amarrar as pontas dos elásticos, fazendo alguns nozinhos. Assim, a saia vai ter firmeza na nossa cintura. E espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva aí no canal e ativa o sininho. Muito obrigada por assistir e tchau, tchau. Até o próximo.